Por décadas confundido com a obesidade, o lipedema é uma doença crônica. Só que no Brasil afeta 1 em cada 10 mulheres. É bem comum, mas o diagnóstico é difícil. Muitas vezes você pode ter e nem sabe. E tem uma novidade. Em janeiro agora, de 2026, especialistas de 19 países se reuniram e publicaram o primeiro consenso internacional da Aliança Mundial do Lipedema. Para entender como tudo isso funciona na prática e como pode estar afetando inclusive a sua saúde, a gente conversou com a Mitra Keres, especialista em saúde integrativa e saúde da mulher. Quando a gente fala sobre lipedema, tem uma dúvida muito comum: qual que é a diferença com a gordura localizada e com a obesidade? A obesidade está relacionada a estilo de vida, sobrepeso, fatores genéticos e familiares, mas o principal gatilho é estilo de vida e alimentação. O sobrepeso é o caminho para chegar na obesidade e o lipedema é uma doença que envolve o tecido de gordura, mas que não acomete só pacientes com sobrepeso ou obesidade. A gente tem hoje pacientes que às vezes nem precisam emagrecer, mas que são portadoras de lipedema. Então é uma doença que acomete o tecido de gordura em regiões específicas do corpo. Normalmente a região mais acometida são os membros inferiores, podendo também acometer os braços, que é um pouquinho menos frequente, mas a gente também vê acontecer. E acontece clinicamente, o que a gente vê? Uma desproporção dessa gordura em relação ao restante do corpo. Então a paciente que tem membros inferiores muito desproporcionais ao tronco e aos outros membros, né, de forma simétrica, né? Então acomete os dois lados. E aí tem aquelas características visuais de ter um aspecto mais celulite, porque é uma gordura que tem um comportamento diferente, tem um comportamento mais inflamatório. E tem um dos pontos que mais intriga as pacientes é que é uma doença quase que exclusivamente feminina, mas tem uma resposta biológica para isso: os nossos hormônios. A base do lipedema, a gente tem 3 alterações importantes, né? Então tem o processo inflamatório, alterações vasculares e alterações hormonais. As células de gordura na região onde o lipedema é acometido têm receptores hormonais que fazem com que ela tenha um comportamento diferente da gordura do restante do corpo. Por isso toda essa clínica do lipedema. Então acomete sim praticamente só mulheres por conta desse comportamento hormonal do lipedema. Inclusive ele surge ou se agrava de acordo com fases da vida da mulher. Então na menacne, que é o momento da primeira menstruação, gestação, e na menopausa e transição menopausal. E como saber se é o seu caso? A doutora Mitra explica que existem alguns pontos que vão além do visual. O diagnóstico, ele é principalmente clínico, tá? Agora a gente tem sim algumas novidades em relação a como diagnosticar casos onde há muita dúvida, mas em geral a portadora, quando se está de frente, né, dos sinais clínicos, da lista de sinais clínicos, é muito fácil a gente identificar, principalmente os graus mais elevados, né, mais avançados da doença. Então é essa desproporção da gordura corporal do membro inferior para o restante do corpo, de forma simétrica, com a apresentação de irregularidades na pele, então aquele aspecto mais inflamatório de celulite, ou a gente passa a mão e percebe que há nodulações maiores nessa região. É muito frequente a presença de dor e sensação de peso nas pernas também, assim, bem comum, e o edema, né, inchaço. Às vezes esses sintomas de mais dor ou mais inchaço também acompanham o ciclo hormonal feminino, né? Próximo de menstruar, esses sintomas podem se agravar. Outro sintoma, característica clínica, na verdade, é uma coisa que a gente chama de livedo reticular. Quando a gente olha de perto, você vê que a área onde o lipedema está acometido, a gente visualiza melhor a vasculatura que está passando ali embaixo, assim, o aspecto vascular é diferente, a temperatura é diferente. Então, no exame físico de uma paciente com lipedema, quando a gente vai, na dúvida, a gente vai olhar, ao tocar, a gente percebe que é uma região mais quente, até porque ela tem sim um processo inflamatório maior acontecendo ali e é uma temperatura diferente do restante do corpo. Então esses são sintomas muito típicos e que nessas pacientes que às vezes não tem tanto sobrepeso, não tem aquela gordura tão clássica, né, do lipedema, perder, por exemplo, a conformidade normal do joelho, né, aquela gordurinha ali em cima do joelho que faz com que o joelho fique diferente, né, de um joelho padrão, também é típico do lipedema. E lembrando que, diferente da obesidade, o lipedema ele poupa os pés.
e as mãos. Então, para quem tem áreas mais extensas que acomete a perna toda, o lipedema ele vai literalmente até o tornozelo. Aí você olha o pé, parece que é pé de outra pessoa, porque o pé é magrinho. Por muito tempo era difícil fechar esse diagnóstico, mas hoje, com a tecnologia avançada e com exames de imagem, é possível confirmar ou não a doença. Aí a gente tem hoje a evolução de exames de imagem. Então, densitometria óssea de corpo inteiro é uma forma de avaliar a simetria da distribuição da gordura corporal e que pode mostrar essa desproporção para o membro inferior de uma forma muito mais precisa do que só no olho. E também o ultrassom de parede. Hoje em dia a gente solicita ultrassom de parede para avaliar a gordura. E aí essas características inflamatórias de fibrose local, nodulação, vem caracterizando fortemente, já classificando esse lipedema. E uma vez confirmada a doença, vem a pergunta: tem cura? Bom, com tecnologia avançada e novos hábitos, embora seja uma doença crônica, dá para controlar. Como um dos principais sintomas é a dor, a gente precisa pensar em tratar, porque vai muito além realmente da questão estética. Embora aqui no Brasil a queixa principal é a estética. Em todos os outros países, o principal sintoma é a dor e a fadiga que essas pacientes têm. Se você sente desconforto, se você sente dor ou se o aspecto das suas pernas estão desproporcionais, vale a pena procurar um especialista. Se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui embaixo e compartilha com alguma amiga que pode gostar. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de informação e mais dicas sobre saúde, ciência e tecnologia. Já acorda no caos da timeline, né? Quer tomar seu café tranquilo? Matinal no Amado Mundo. Comece seu dia com informação, não com desespero. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.